da campanha e também dos dados de doação de órgãos aqui em Caruaru. Patriota, bom dia, seja bem-vindo. E a gente quer saber o seguinte: as doações continuam enchendo de esperanças as pessoas. Quem precisa de um transplante está tendo esse contato com essas doações? Bom dia. Oi, Laís, bom dia para você, bom dia, Rodrigo, bom dia para quem está acompanhando aí o Jornal da Cidade. Olha, hoje aqui no estado a fila tá grande, são 2.834 pessoas aguardando, né, na fila, na espera por um órgão. Rins e córneas são os órgãos mais aguardados aqui no estado, né? Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com a Rayane Monteiro, que é a coordenadora da Central de Transplantes aqui de Caruaru. Rayane, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. É importante a discussão, né, o debate, o incentivo à doação de órgãos, porque, como a gente observa, a fila é grande aqui no estado, né? Bom dia a todos, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sim, é muito importante, a gente sempre fica muito feliz em poder conversar sobre essa temática. A gente tem uma fila crescente. Ontem saiu um dado importante da Associação Brasileira de Transplantes, que desde 1998 é a primeira vez que a fila ultrapassa 50 mil pessoas no Brasil. É um número muito alto, a fila realmente é crescente, tem pessoas que podem morrer aguardando nessa fila. É importante a gente conversar sobre isso, conversar com os nossos familiares e sensibilizar a população de uma maneira geral, né, para que a gente tenha mais aceites de doação. Rayane, quem é que pode ser doador de órgãos? A gente tem alguns movimentos para doação. Então, existe a doação em vida, que é quando você tem um doador, um familiar de até 4º grau, né, que seja compatível, e ele pode doar, por exemplo, medula, fígado, né? A gente tem a doação em morte, que é a doação por morte encefálica, após o diagnóstico de morte encefálica. Então, são feitos muitos testes até que identifique que esse paciente está com morte encefálica, que é conhecido pela população como morte cerebral, e aí, nesse caso, ele pode ser doador de múltiplos órgãos. E também existe o tipo de doação, que é a doação de coração parado, que nada mais é do que um paciente que morre por qualquer outra causa e tem essa possibilidade de fazer a doação de tecidos, nesse caso, a doação de córneas. Mas todos eles, né, essas doações só vão acontecer, independente de qualquer coisa, se a família autorizar e consentir essa doação. A pessoa manifesta o interesse em ser doador de órgãos ainda em vida. Como é que faz? Procura vocês, tem que assinar algum documento? Como é que funciona todo esse procedimento? Certo, essa pergunta é importante porque ela é uma dúvida muito comum entre todas as pessoas. Não existe nenhum documento e nenhum registro que a gente possa deixar autorizando essa doação. A doação ela só acontece mediante a autorização dos familiares do paciente. Muitas vezes eles ficam inseguros porque não sabiam qual o desejo desse doador em vida. É importante, né, todo mundo conversar, ninguém quer conversar sobre morte, mas é importante a gente conversar sobre isso e deixar claro, ainda em vida, que se algo acontecer e se houver a possibilidade, a gente deseja ser um doador de órgãos. Daí a importância da sensibilização dos familiares, né, do diálogo nessa questão. Exatamente. Conversar sobre morte é sempre um tabu. Ninguém gosta de conversar sobre isso, mas a gente sabe que é uma das poucas certezas que a gente tem. E o único doador, ele pode salvar até 8 pacientes aqui no nosso estado, né? Então, um único momento difícil, né, de dor que essa família tem, mas pode salvar a vida de até outros 8 pacientes que estão aguardando na fila. Ano passado foram 1.375 transplantes aqui no estado, né? Esse ano, vocês esperam que esse número aumente, né? Sim, a gente espera e conta com isso. A gente teve 2 doações até o momento. Inclusive, elas foram aqui no regional com doador de múltiplos órgãos. Então, teve doação de rins, de pâncreas, de coração, de córneas, de fígado. E a gente está confiante e aproveitando a oportunidade, né, nesses espaços de comunicação para tentar sensibilizar e conscientizar a população sobre essa temática. Rins e córneas são os órgãos mais esperados, né? A gente se coloca no lugar da pessoa que está esperando, né, da expectativa, da ansiedade, porque isso, claro, pode salvar a vida dessa pessoa, até mesmo melhorar a qualidade de vida de alguém que está numa situação difícil. Exatamente. De rins, mais de 1.500 pacientes estão na fila e de córneas, mais de 1.000. Então, por exemplo, no caso dos pacientes renais que estão aguardando, são mais de 1.500 pacientes que não têm direito sequer, por exemplo, a uma viagem porque está preso numa máquina de hemodiálise, né? Então, são pacientes que têm uma qualidade de vida muito comprometida e que muitas vezes a única chance de sobreviver é o transplante. Ou seja, uma pessoa só pode salvar a vida de várias outras, né? E várias outras, muitas outras.
Perfeito, obrigado pelas informações. Começamos aqui com a Rayane Monteiro, que é coordenadora da Central de Transplantes de Caruaru, trazendo para a gente os números aí, né, das doações de órgãos, falando dessa campanha que incentiva a doação aqui no estado, porque a fila é grande, né? Muita gente aí aguardando na expectativa por um órgão. Sempre importante dialogar com a família, manifestar esse desejo, né, de ser doador de órgão. Laís, Rodrigo, eu volto com vocês. Obrigado, Patriota. Obrigado a Rayane